A criminalidade no Rio de Janeiro é totalmente diferente da criminalidade no Espírito Santo. Talvez aquela minha decisão não pode ser a mais certa, mas talvez é a mais oportuna no momento. Até a criminalidade, respeito policial honesto. A perseguição, não só dentro da guarda, eu acho que na polícia militar, ela sempre vai existir. Tudo que o Dias posta referente à guarda municipal é o que ele pensa, não é da instituição. Qualquer coisa que fere o direito do cidadão é abuso de autoridade. E as pessoas cobram muito nossa opinião, principalmente quando algum operador de segurança faz merda. Eu só consegui chegar até hoje aqui porque eu fui pisando em ovos. Se eu adotasse uma postura, talvez do Gabriel Monteiro, talvez eu já estaria ou expulso da guarda municipal, ou pelo menos com a minha rede social caçada, né? Não saiam gravando conteúdos somente para ganhar like, views. O Agente Dias que é hoje, ele é uma construção de todas essas críticas que eu sofri. As pessoas hoje que me seguem, elas diretamente atuam como operadores de segurança pública. Sem querer interromper o nosso episódio de hoje, eu quero te pedir um favor. Nós percebemos que a maioria das pessoas que passam por aqui esquecem de se inscrever no nosso canal e, claro, de dar aquela curtida. E se inscrever no nosso canal e deixar aquela curtida, comentar. Tudo isso ajuda e muito para o nosso trabalho crescer cada vez mais e para que possamos trazer convidados com ainda mais conteúdo para você. Então, vamos voltar para o episódio, mas não esqueça, no final, se inscreva e deixe seu comentário. Salve, salve, marujos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bussulando Cast, esse podcast que é dedicado a você que é criador de conteúdo ou que deseja aprender a criar conteúdo na internet. Nós estamos aqui sempre com um bate-papo rico de informação, entregando todo o tesouro desse oceano azul que é a internet. E hoje eu estou aqui com ele, que é um cara que é uma grande referência nessa internet, apesar de algumas controvérsias que vocês já vão entender durante o nosso bate-papo. Um cara que hoje é uma referência não só também na internet, mas também como cidadão aqui na cidade de Serra, no Espírito Santo. Ele, o Agente Dias. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bom? Quero já pedir de cara que você venha se apresentar para o nosso público, né? E explicar para a galera por que Agente Dias. E aí, galera, tudo bom? Muito feliz de estar aqui, obrigado, tá, Thiago, pelo convite. Bom, o Agente Dias é um cara comum, normal, né? Que trabalha na Guarda Municipal da Serra, servidor público, há 8 anos, trabalhando nessa cidade aqui, né? Patrulhando as ruas. Que antes tinha um emprego normal, era motoboy, açougueiro, trabalhava em comércio. E aí resolveu passar no concurso, estudar, passar no concurso e entrar na Guarda Municipal para trabalhando aí e ajudando a segurança pública do nosso município. E graças a Deus vem dando muito certo, a gente vem sendo muito reconhecido. Tá ótimo. Então vamos lá. Agente, eu quero já te perguntar. Eu chamo como Agente Dias pelo nome? Pode me chamar de Dias. Dias, posso Dias. chamar? Uhum. Não é desacato, não? Não, que isso, Dias. Brincadeira. Vamos lá então. Deixa eu te perguntar. A gente já vai conversar um pouquinho aí sobre a internet, até pra galera entender por que o convite a você. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho pra galera quem é você como pessoa física na fila do pão. Porque às vezes a gente olha assim uma figura pública e a gente tem uma visão dele e a gente não percebe que ele pode ter tanta identificação conosco. Que às vezes ele é uma pessoa também como nós. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que é você no seu dia a dia, na fila do pão, pessoa física. Como que são os seus hábitos, os seus costumes. Ou seja, transborda um pouquinho da sua personalidade na nossa mesa. Tá bom, vou me abrir aqui, né? Bom, pessoal, o Dias, como eu disse, é uma pessoa muito comum, que tem hábitos muito comuns no dia a dia. Por exemplo, eu adoro assistir filme e série. Adoro assistir filme e série. Gosto muito de ir ao cinema. Sou amante do cinema. Toda vez que sai um filme que eu acho que é bom, assim, sabe? De guerra, de história, ficção científica. Então eu tô lá, eu sou meio nerd pra essas coisas, né? Tudo relacionado à astronomia, eu gosto muito. O espaço me fascina. Então no dia a dia eu sou uma pessoa que é família, né? Tenho minha família, muito apegado. Caseiro, bastante caseiro. Gosto de sair mais finais de semana com a minha companheira. A gente poder ir restaurantes, lugares que a gente nunca foi, viajar, pelo menos, aí eu gosto de vez em quando. E é isso, uma pessoa que é do bem e que tá sempre aí no dia a dia ajudando as pessoas, inclusive na folga, porque o meu trabalho, ele se mistura na folga. Porque, graças a Deus, hoje em dia a gente virou uma referência no município, que até na folga as pessoas nos procuram. E aí eu fico naquela encruzilhada, né? Eu tô de folga com a minha família, mas eu tenho que deixá-los para ir lá ajudar o cidadão, porque se eu não ajudar, talvez
aquele sonho, aquele bem dele, possa ser que suma. E aí, talvez aquela culpa eu não gostaria de carregar, se eu poderia ajudar ele, sabe? Então é isso. Tia, você tá há quanto tempo na guarda? São 8 anos, você falou? 8 anos, graças a Deus. 8 anos. E o que te motivou a tomar essa decisão? O que assim fez? É lógico, a gente sabe que as pessoas buscam um concurso porque é uma profissão, porque é uma estabilidade, tem uma questão de você ter um legado, mas assim, houve algum incentivo pessoal, uma motivação mais específica? Sim, antes de eu ser da Guarda Municipal, como eu falei, eu era motoboy e trabalhava em supermercado. Então eu trabalhava muito em 2 empregos, de dia e de noite. E aí eu não tinha tempo para minha família, não tinha tempo. Eu já não tive tempo quando eu era criança, por conta da infância pobre que eu tive no Rio de Janeiro, e meus pais eram separados, eu não tive uma infância que eu pude aproveitar ser criança. E aí, quando eu tive meus 18 anos, tive que trabalhar, assumir responsabilidades, ao qual eu me via que, eu precisava pagar as contas dentro de casa, ajudar minha mãe, ajudar os familiares, só que eu não tinha tempo. E aí eu começava a ver as pessoas em épocas de festas, Natal, Carnaval, ir no supermercado comprando aquela coisa para fazer churrasco, final de semana e tudo, e eu sempre trabalhando no final de semana. Quem trabalha em comércio vai saber muito bem o que eu estou falando. E aquilo foi me motivando, cara, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu com 24, 25 anos, não tive uma base de estudo legal, sempre estudei em escola pública, e aí eu separei um ano da minha vida, larguei o emprego. Pessoal, não façam isso, tá? Separei uma reserva e fiquei em casa, um ano, estudando, todos os dias, todos os dias. E aí, graças a Deus, abri o concurso, fiz e passei entre os primeiros. Foi um concurso aí bem concorrido e eu passei entre os primeiros, graças a Deus. E hoje estou na Guarda Municipal da Serra há 8 anos. E você, como um carioca que veio parar no Espírito Santo e conheceu as duas realidades, digamos assim, de sociedade, de criminalidade, o que você tem a dizer? Tem diferença? Não tem? É tudo igual? Tem demais, né? A criminalidade no Rio de Janeiro é totalmente diferente da criminalidade no Espírito Santo. Não é que no Espírito Santo não tenha criminalidade, mas lá no Rio de Janeiro as coisas parecem que são muito mais organizadas, muito mais estruturado o crime, né? O crime lá, eu digo que ele, às vezes, ele tem até um perfil de terroristas, né? De fazer ataques a instituições, a carros fortes. E aqui no Espírito Santo a gente não vê nesse nível. Tem sim a violência local aqui, que precisa ser combatida, mas o Espírito Santo hoje eu vejo ele um estado mais tranquilo para viver nesse quesito. Em relação à guarda, você viu diferença? Total. Clichê nessa pergunta, mas tem que falar. A Guarda Municipal no Espírito Santo, ela é referência, assim como é em São Paulo. E aí eu fico muito triste que no Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, eu fui lá recentemente, não tem a mesma estrutura que tem no Espírito Santo. Ela não é tratada como um órgão de segurança pública. Ela tem sua importância, sim, lá no Rio de Janeiro, só que eles não são armados, eles acabam lidando com situações que eles não têm como intervir por conta de equipamento, de treinamento. Não é culpa dos agentes, é culpa do poder público, que tem até uma lei federal que pode possibilitá-los que utilizem armas, que eles colaborem junto com a Polícia Militar para a segurança do cidadão, e o poder público parece que no Rio de Janeiro não tem esse interesse. Aí a Guarda Municipal acaba sendo uma guarda mais patrimonial, mais de trânsito, não podendo colaborar tanto assim na parte dos crimes de roubo, tráfico e etc. Entendi. Mas, Diego, vamos lá. Você chegou aqui no nosso estúdio, né? Falando que você não era famoso. O que eu discordo, porque como eu mencionei a você, para te trazer aqui, foram muitas pessoas pedindo para trazer você, muitas pessoas indicando, orientando, muitas pessoas falam, leva o dia, leva a gente dia, você tá aí, ele é daí, ele é gente de fora, do Rio, sabe, militar, sabe, a galera guarda, policial, soldado, o pessoal falando, é dali, ele é daí, você sabia disso? Eu falei, não conheço, não. Ele já teve aqui no podcast um parceiro nosso, o Business Capixaba e tal, então leva ele e tal, aquela coisa toda. E a galera gosta muito do seu trabalho devido ao trabalho que você faz na internet, né? Sim. E eu queria até te pedir que, assim, até para eu não correr risco de falar de forma errônea, como você se intitula? Você se enxerga como influencer? Você se enxerga só como um propagador de uma mensagem? Como que você se intitula, assim, o teu trabalho na internet? Sim. Então, algumas pessoas, haters, né? Eu sofri muita crítica nesse processo de você ir para a internet. Eu acho que todo mundo que decide ir para a internet tem que ter a ciência que você vai ser criticado demais. Você pode acertar
tudo, mas você vai ser criticado. Eu sempre brinco, eu posso salvar uma criança num prédio em chamas. Vai chegar alguém lá e vai criticar. Você não é bombeiro, por que você salvou essa criança? Então, quando você decide para a internet, você tem que ter essa ciência que você vai sofrer essas coisas negativas. E aí as pessoas vêm até mim, tentando me ofender, falando assim, você é só um blogueiro. O que é ser um blogueiro, gente? É você ter um blog, é você gravar vídeos, é você transmitir uma mensagem, é você querer influenciar pessoas. Então, hoje eu me intitulo o seguinte, eu tento transmitir uma mensagem clara e simples para a população sobre a segurança pública. Descomplicar tudo aquilo que as pessoas acabam desacreditando, que acha que a polícia não quer combater o tráfico, a polícia não está combatendo os assaltos, a polícia não está combatendo os roubos, ou se roubou um carro, é fácil, é só ir lá pegar. Não, eu tento colocar aquelas pessoas que me acompanham comigo dentro da viatura e deixar elas pensar. E aí, gente, é fácil? O que vocês fariam? Vocês fariam diferente? Vocês gostaram do que eu fiz, da minha decisão? Porque eu sou ser humano. Talvez aquela minha decisão não pode ser a mais certa, mas talvez é a mais oportuna no momento. Então eu tento transmitir uma mensagem. Eu não me considero um blogueiro. Um influenciador? Talvez. Conforme eu vou transmitindo minha mensagem, eu vou influenciando as pessoas a abrirem sua mente para a segurança. Poxa, é difícil, cara. Nossos policiais são guerreiros, porque a gente vive num país que as leis são extremamente fracas, que nós temos vários benefícios para a criminalidade, quando elas são presas, progressão de pena, saidinha, nós temos tudo isso. Será que realmente é o policial que não quer trabalhar? Ou será que as condições que ele é colocado para trabalhar são difíceis? Então a minha intenção é essa, colocar aqueles que me assistem dentro da viatura, dentro da minha farda e falar, e aí, é fácil? Entendi. Você falou que tem 8 anos de guarda, né? E em que momento você começou a criar conteúdo? Você lembra? Eu comecei a criar, eu entrei em 2016, finalzinho de 2016 na guarda, e aí eu comecei a criar no comecinho de 2019, que eu comecei a criar conteúdo. Por quê? Nós temos uma guarda municipal, que é muito referência no nosso estado, que é a Guarda Municipal de Vila Velha. E aí a Guarda Municipal de Vila Velha, ela é um pouco mais antiga que a Guarda Municipal da Serra. Então, por ela ser mais antiga, ela acaba sendo mais reconhecida, mais vista. E aí nós tínhamos agentes lá na Guarda de Vila Velha que gravavam os conteúdos. E aí toda vez que eu fazia alguma ação aqui na Serra, as pessoas perguntavam, vocês são igual a Guarda de Vila Velha? Vocês são igual a Guarda de Vila Velha? E aí eu parei, eu pensei e falei, poxa, a gente faz um trabalho muito bom, igual a Guarda de Vila Velha, só que esse trabalho não está sendo mostrado. Vou tomar coragem, vou comprar uma câmera, vou jogar aqui no meu peito e vou começar a gravar. Se vai dar certo ou não, aí eu já não sei, né? A graça de Deus parece que deu certo, né? E aí eu comecei a gravar nesse intuito de querer mostrar a minha instituição, como que ela atuava no município de Serra. E você não acha que assim meio perigoso para vocês, não? Eu falo assim, para você estar se expondo assim, meio ficar avisado. Lógico, aqui é diferente do Rio, né? Eu tô falando com a visão de um carioca que vê o policial, o guarda, dizer que não é guarda, não é policial, porque ele quer que ninguém reconheça ele. Sim. Né? E aqui vocês tá expondo, tá dizendo que não é perigoso para sua integridade mesmo, não? Sim. Olha, o perigo ele sempre vai existir, né? Sempre vai existir. O que a gente precisa a gente tá fazendo um trabalho sério, honesto, em prol da sociedade? Se a pergunta for sim, eu não vejo nenhum problema em mostrar no estado do Espírito Santo onde a gente vive. Por quê? Até a criminalidade respeita o policial honesto. Até a criminalidade respeita o policial honesto. Quando aquele policial ele é corrupto, ele é envolvido com coisas erradas, eu acho que ele sim deve ter medo. Porque ele está envolvido num ciclo de pessoas que a qualquer momento pode fazer algo com ele. O meu ciclo de pessoas são pessoas do bem. Mas aí, dia, você pode estar andando na rua, alguém te reconhecer. Tá, mas por que aquela pessoa faria algo comigo se eu, de forma profissional, talvez fiz algo diretamente a ela, mas agindo dentro da lei? Então, até a criminalidade respeita. Então, se a pergunta é, Dias, você tem medo de aparecer? Não. Tanto é que eu tô até hoje aí aparecendo. E, inclusive, nas folgas, né? Eu tô na folga andando pela serra, as pessoas me reconhecem no supermercado e tudo. E aí eu tenho que dar atenção, porque elas querem, né? Ter contato ali comigo e isso é muito bacana. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Eu imagino que as crianças, né, as pessoas de bem, elas gostam muito desse contato, né, com vocês. E eu acho até positivo para a sociedade, né, tirar aquele medo, aquele receio que as pessoas têm, às vezes, achar que aquele que tá ali para nos proteger vai acabar fazendo alguma coisa contrária.
Vocês ajudam a afastar essa visão errada. Mas não enche a paciência, não. Tá toda hora ali. Olha, não, Não eu não pega um dia digo... cansado, um dia estressado. Sim. Não, então, os seguidores que eu falo, as pessoas que não admiram, não tem nada a ver com a nossa vida se a gente tá num dia ruim. Eles não podem ver a gente ali numa folga e naquele, pô, é o Dias, vou ali falar com ele. E aí o Dias está de mau humor, tratar mal. Não, isso não pode acontecer, porque ele não tem a ver com seus problemas, ele te vê como uma referência. E acontece muito até de crianças me acompanhar. Esses dias eu gravei um stories, e aí nesse stories eu estava um pouco mais exaltado, que eu estava falando sobre um problema na serra, e eu acabei xingando. E é raramente que eu xingo no Instagram. Aí uma mãezinha veio no meu Instagram e falou assim, Dias, não xinga, meu filho te acompanha, ele tem 7 anos. Aí eu respondi pra ela, você tá certo, obrigado por me repreender. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Então imagina, aquela criança de 7 anos que me acompanha, que acha que eu sou referência pra ela, que às vezes quer crescer, quer ser policial, aquela mãe me acompanha, topa comigo na rua, aí eu tô de mau humor, aí não vou receber ela bem, não. Isso não pode acontecer. Mesmo que a gente tenha com problemas, passando por todas as situações, a gente tem que botar nosso sorriso no rosto e atender as pessoas. Eu vejo que muito do seu Instagram, né, que você tem esse trabalho de realmente prestar um serviço à sociedade. Às vezes você fala, foi roubado tal moto, ó, isso aqui tal aconteceu. E eu vejo que muitas das vezes realmente dá um resultado. Alguém encontra, alguém colabora com a informação. Você vê que esse trabalho que você faz, ele de fato traz na prática esse resultado ou é um negócio que é sorte, acontece de vez em quando? Sim, traz muito na prática. Por quê? Imagina cada bairro ter 50 olhos do Agente Dias, que são 50 seguidores, vou colocar assim. E essas pessoas confiar em mim ao ponto de vir no meu privado e mandar Dias, ó, isso aí que você postou, tá em tal lugar, tá em tal rua, eu vi. Então, as pessoas hoje que me seguem, elas diretamente atuam como operadores de segurança pública, sendo os meus olhos nos bairros. Hoje, basicamente, eu tenho 25 mil pessoas que me seguem somente na Serra, 25 mil. Se for dividir isso pelos bairros, né, dá mais do que 50, 100 pessoas pelos bairros. Então, as pessoas elas, literalmente confiam no meu trabalho. E isso traz um resultado, porque a pessoa ela foi roubada. E ela confia em mim como vítima em postar aquele bem dela que foi roubado. E aí eu tenho um outro seguidor meu que não conhece aquela pessoa que foi roubada, que ele precisa transmitir aquela informação de que ele viu aquele bem em algum lugar para alguém. Só que às vezes ele não confia, ligar, denunciar e tudo. Aí ele vai lá no Instagram do Dias e denuncia. Aí o Dias vai intermediar isso. Nas minhas folgas acontece muito. Vou lá de folga, localizo o veículo e chamo a polícia. Então a gente consegue colaborar. Hoje eu falo que o meu Instagram ele acaba sendo um disque denúncia, né? As pessoas confiam e elas veem o resultado. Elas denunciam e vê que vai dar certo. E isso é muito bacana. Tá, agora vamos lá, Dias. E como que a corporação, o governo, os agentes públicos enxergam isso? Eu quero saber assim, você já sofreu algum tipo de perseguição, algum tipo de hate? Já houve alguma cobrança? Alguém já teve que falar, ó, Dias, pode fazer, mas tem que ter cuidado assim? Como que é isso? Eu digo assim, porque eu imagino que muita gente pode achar que você só quer se aparecer. Pode ter muita gente achar que você quer ser além deles, acima da lei. Uhum. Pode ter muita gente que enxerga isso de maneira contrária. Eu queria entender isso. Você já passou por algum tipo de perseguição, cobrança? Alguém já teve que, às vezes, te orientar acerca de como fazer? Sim, vamos lá, vamos por partes. A perseguição, não só dentro da guarda, eu acho que na polícia militar, em outros órgãos, né, seja policial ou não, ela sempre vai existir. Eu acho que até na iniciativa privada, às vezes o superior ele persegue ali o cara que tá abaixo dele. Então, sim, eu passei por um processo de perseguição por conta de postar o meu trabalho. Quando esse trabalho está sendo postado e ele é bem visto pela população, dificilmente você vai sofrer algumas represárias, salvo se tiver política envolvida no meio. E aí que vem o que eu acredito que eu sofri durante esses anos. Se todo esse conteúdo que eu tivesse gravado, toda essa imagem que eu construí do Agente Dias, tivesse na mão ou tivesse do lado de quem atualmente está no poder, o Dias seria para eles um herói. Como isso não está na mão deles, o Dias pode ser que acaba sendo um vilão. Então é mais a perspectiva do que as pessoas veem. O mesmo vídeo que você
grava ali recuperando uma moto, ele pode ser bem visto se você estiver do lado certo. Se você estiver do outro lado, talvez não era para você estar ali recuperando aquela moto. Então eu vou caçar um motivo para te punir. Então, basicamente, é isso que a gente acaba sofrendo. Eu confesso que eu já tentei, atualmente, fornecer todo esse conteúdo para ser institucionalizado, para ser da instituição, para usarem isso. Só que isso foi negado. Por qual motivo eu não sei. Então eu passei a pegar esse conteúdo e falar, então esse conteúdo é o que o agente Dias pensa. Tudo que o Dias posta referente à Guarda Municipal é o que ele pensa, não é da instituição. Deu certo na questão de levantar o meu nome, mas eu gostaria muito mais que tivesse esse conteúdo com a instituição, com a Guarda Municipal. Entendi. Eu vejo que tem muita gente assim que tem esse debate, né, essa discussão se, no caso, os agentes, né, que estão ali prestando serviço à sociedade, eles podem ou não usar da influência para poder criar conteúdo. A gente viu aí o caso de alguns TikToks que faziam dancinha, faziam brincadeiras, que é bem diferente do seu trabalho, né? Quero ressaltar isso. Uhum. A gente viu o caso, por exemplo, do delegado da Cunha, o próprio Gabriel Monteiro, que foram os casos mais polêmicos. O fato do delegado da Cunha, aquela acusação de que ele chegou a fingir, né? A encenar uma operação ali, que é diferente do seu caso, né? E aí acaba que leva a um certo preconceito. Sim. Mas eu queria que você ressaltasse isso. O que diferencia o seu trabalho desses? Tá. Vamos lá. Primeira coisa, qualquer tipo de conteúdo que ele seja voltado à área da segurança pública, se ele não for para orientar na questão de, olha, pessoal, cuidado que aqui tá tendo assalto, aí ok, em questão de você planejar um roteiro. Agora, tudo que envolver vítima, flagrante delito, calor da ocorrência, aquilo não pode ser combinado. Aquilo tem que ser a realidade. Primeiro, que tem a segurança dos agentes envolvidos, né? Vamos pegar o caso lá que você citou da Cunha, que foi acusado de combinar alguns vídeos. Como que eu entro no lugar para pegar um veículo? Ah, o veículo tá lá. Agora eu vou voltar, vou trancar a porta de novo para gravar e eu entrando de novo. Não. Eu acho que tudo que envolve vítimas não pode ser combinado, tem que ser real. O que diferencia os meus conteúdos, principalmente de ocorrência, é que eles são flagrantes. O que é flagrante? Está acontecendo no momento. Vários vídeos meus, acabou de roubar uma pessoa, logo em seguida eu tô ali pegando, ou eu tô prendendo o criminoso, ou eu tô fazendo uma perseguição. Aquilo não tem como ser combinado. Porque eu não vou saber o que vai acontecer. Eu não sei se o bandido vai virar pra direita, pra esquerda. E não tem como eu combinar com ele, você corre aqui pra tal lugar, mas corre só até um tanto que depois eu te pego. Não, não existe. Ele vai querer fugir, que ele não quer ser preso. Então, os meus conteúdos, principalmente de ocorrências, são todos verdadeiros e não tem como eu planejá-los, porque eles simplesmente acontecem. Eu tô ali rodando com a viatura, uma ocorrência, vamos ter que pegar. E aí, cada decisão minha, conforme vai passando os segundos da ocorrência, vai direcionando ela. E aí, no final, né, a gente pega o conteúdo que eu gravei, faço uma edição, né, que é normal você editar, e você posta ali a história 100% verídica. E toda essa parte de produção que você fala, edição, é você mesmo que faz? Tem alguém que faz com você? Como é que é isso? Sim, gente, eu tive que aprender sozinho a editar vídeo. Por quê? Os meus conteúdos, eles lidam com crimes. E eu tenho algumas leis, principalmente a questão do anonimato, eu não posso ficar expondo as pessoas, que eu nunca fui muito de confiar. A gente sabe que temos profissionais, mas de passar esses conteúdos para outras pessoas editarem. Porque eu estou lidando com pessoas, com história de pessoas, com veículo de pessoas, né? Conteúdos delicados, com às vezes crianças que foi violentada e etc. Então eu preciso ter um carinho com aquele conteúdo, que aquilo não pode vazar às vezes um rosto de alguém, um nome de alguém. Então eu sempre fui ele de editar e eu tive que aprender sozinho, né? Entendi. Mas, não, eu te perguntei justamente por isso, né? Porque a gente vê que tem algumas pessoas, alguns casos, como a gente citou o nome aí, que eles tinham toda uma equipe atrás, né? Sim. E essa equipe, inclusive, de algum ponto, começava a influenciá-los, né? Olha, você tem que parecer o Batman, você tem que parecer o cara que vai chegar ali e meter o pé na porta, porque é isso que dá view, isso que dá visualização, isso que o povo quer ver. Então, por isso que eu te perguntei. Eu queria saber assim, tá, beleza, edição, mas
você vai tudo, não vai tudo? Você pensa, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Como que é isso? Não, então, da minha parte de edição é o seguinte, hoje em dia, basicamente, no Reels do Instagram, cabe 1 minuto e 30. Então, às vezes, eu preciso comprimir o vídeo para caber em 1 minuto e 30. Então, tem muita coisa ali que dá para cortar, mas não você modificar. Então, sei lá, se eu tô indo até um lugar de um ponto até um ponto, eu não preciso botar esse meio aqui, então já tô naquele ponto. Então, eu acabo cortando para caber dentro de 1 minuto e 30. E aí, eu não sou influenciável por ninguém, porque eu não tenho essa equipe que você citou. Literalmente, é uma câmerazinha que fica aqui no meu colete, uma GoPro, que eu clico, gravo, atendo a minha ocorrência, lembrando que eu tô atendendo a ocorrência ali e que ali eu preciso decidir se teve crime, se tem flagrante, se eu tenho que prender a pessoa, se eu tenho que liberar a pessoa no local, para depois eu pensar em gravação. A gravação é uma consequência, tá gravando. Depois, se eu ver que dá para postar, que não vai causar nenhum transtorno ali na região para as pessoas, que não citou nome ou algo que é extremamente violento, aí eu não posto. Teve uma ocorrência que eu fiz uma perseguição de um carro que o criminoso ele atirou pra gente e eu precisei atirar de volta. Eu tentei postar isso, mas a própria plataforma derrubou, falou que era conteúdo violento. Então, até as redes sociais hoje impedem de você postar certo tipo de coisas. Entendi. E aí você citou ali, né, que você falando que hoje você cria seu conteúdo dizendo assim, essa aqui é a opinião, é o ângulo do Dias. Uhum. E o que você acha que se começa todo mundo, todos os agentes, assim, não todos, mas se começa a se tornar algo comum, todo mundo querer gravar, e se cada um começar a gravar o seu ângulo, a sua visão, você acha que isso pode acabar criando problemas, conflitos? Olha, se desde que seja voluntário, as pessoas, os operadores de segurança pública, quiserem gravar conteúdo e mostrarem a sua visão para a população, eu acho que é muito válido, desde que seja uma visão positiva. A gente não pode pegar um policial corrupto e botar aqui, ó, aqui eu estou fazendo algo errado. Você vai influenciar pessoas a fazer algo errado. Então, assim, eu sou super a favor que os policiais voluntariamente, se quiserem gravar um conteúdo e levantar o nome da instituição, é muito válido, porque você está dando crédito a mais para as pessoas que estão te assistindo. Poxa, aquele policial, ele trabalha muito corretamente, ele trabalha dessa forma. Já chegou ocorrência de eu atender de 2 pessoas brigando e na hora que eu separo, as pessoas me chamam pelo nome e eu nunca vi essas pessoas na vida. Dias, não, foi porque ela me empurrou, não, foi porque ela começou primeiro. Eu não conheço as pessoas, eu nunca vi elas na vida. Elas me acompanham na internet, e aí por eu ser conhecido, eu cheguei lá e resolvi isso só pelo fato da minha imagem. Então eu acredito que é muito válido. Agora, câmeras que sejam obrigatórias, andar 24 horas gravando, aí eu já sou contra. Porque eu acho que nós temos outras prioridades para combater a criminalidade e acabam usando isso como forma de você, às vezes, muitas vezes, pedir que o policial trabalhe. Porque imagina você com uma câmera te filmando 24 horas. Você tem que tomar cuidado até que você fala do seu parceiro do lado. Coisas normais do dia a dia. Poxa, ontem eu briguei com a mulher, com a esposa, não tô legal. E aí talvez aquilo pode ser usado para te afastar, sabe, das ruas, porque tá abalado psicológico. Então, assim, eu acho que nós temos que tomar cuidado quando a gente decide colocar a goela abaixo, assim, para filmar o policial 24 horas, sabe? Entendi. Faz sentido não te olhar esse ângulo, né? Às vezes a gente esquece que existe ali um agente, mas também existe uma pessoa ali, né? Sim. E aí você tem que olhar todos esses aspectos. Não tem como. Ó, eu falo por mim. Eu tento separar ao máximo a minha vida pessoal de quando eu tô trabalhando. Mas se eu falar que eu consigo 100%, eu não consigo. Tem dia que eu não tô bem, tem dia que eu tô chateado, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô mais desanimado, tem dia que eu tô... O cidadão não tem nada a ver com isso. Ele paga o imposto converte no meu salário para me trabalhar em prol dele. Só que eu sou um ser humano, né? Eu não tô bem todos os dias. E a maioria dos policiais também não. Mas, Dias, me fala um pouquinho assim, você tá falando aí, eu tô ouvindo, e assim, é lógico que a gente ouvindo o teu discurso é um discurso que é incrível, belo, tudo certinho, bonitinho, que é um exemplo da sociedade. Sendo que a gente percebe que nem todo mundo, ser humano como indivíduo mesmo, ele tem o mesmo caráter, é moldado com os mesmos valores. E hoje a gente tem uma reclamação, não é de toda a sociedade, mas que às vezes existe o abuso de autoridade. E às vezes quando eu falo abuso, nem tô falando de forma de crime, eu tô falando às vezes só o cara ser arrogante, ser prepotente, de às vezes falar de uma forma mais grossa, mais rude. E aí você acabar dando além do título que o cara tem, além da força policial que ele tem, a autoridade policial, você dando ainda engajamento pra ele, você não acha que pode ser perigoso?
essas pessoas acabam assistindo subir a cabeça. A gente começa a gravar vídeo e começa a achar que ele é famoso, e começa a achar que ele pode tudo. O que foi o que tipo aconteceu com o Gabriel Monteiro, por exemplo? Sim. O cara começa a achar que eu vou virar presidente porque eu consigo fazer tudo. Então, primeira coisa, eu sou totalmente contra abuso de autoridade, tá? O policial, ele é uma autoridade? É uma autoridade. Mas ele tem que saber usar essa autoridade. Eu acho que qualquer coisa que fere o direito do cidadão, não importa a sua raça, o que ele veste, se ele é rico, se ele é pobre, qualquer coisa que fere o direito do cidadão é abuso de autoridade, ok? Só que policiais, eles são passíveis de erro. Talvez em alguma hora ou outra, Dias, vou cometer um abuso de autoridade, de forma involuntária. Mas às vezes quando a gente fala abuso de autoridade, às vezes a minha interpretação ali está um pouco errado do que está na lei, porque é passível, né, de interpretação. Mas o fato de você ser rude com o cidadão, eu acho que você dá munição para o cidadão ser rude com a polícia. Por isso que quando eu comecei a construir essa imagem do agente Dias na Serra, eu tentei ser, vamos fazer uma analogia aqui aos super-heróis, o Homem-Aranha, ser o amigo da vizinhança, sabe? Porque eu poderia ser muito bem um cara fechada, brabo, né? Botar pra cima da criminalidade, só que talvez eu iria assustar aquela senhorinha, aquela criança, aquelas pessoas mais sensíveis que talvez na sua família tem até pessoas criminosas, mas ela não tem nada a ver. E às vezes ela só queria se aproximar de um outro lado da verdade. Porque às vezes a gente só conhece um lado. Então eu penso o seguinte, que as pessoas que começam a ficar conhecidas, elas têm que ter muito cuidado com isso. Porque você carrega uma baita responsabilidade de tanto fazer o bem quanto o mal. Você citou, por exemplo, Gabriel Monteiro, que, né, não estou aqui para julgá-lo, mas que começou na rede social muito bem visto. Inclusive eu acompanhava ele muito. Não sei o que aconteceu nesse meio do caminho, talvez se envolveu em polêmicas, acabou se perdendo em algumas coisas e hoje, né, tá preso. Ele tem que rever aonde que errou, a gente pegar como exemplo. Olha, onde é que ele errou que eu não posso errar? Porque a gente lida com uma sociedade que ela pensa de várias formas. Você pode pensar uma coisa sobre mim, aquela outra pessoa pode pensar outra e dá margem para interpretação. Então, eu acho que nada pode deixar subir nossa cabeça e eu penso o seguinte, a humildade, ela te abre caminhos, te abre portas. Você não precisa fechar a cara dentro de uma viatura e olhar para o cidadão e não dar um bom dia que ele vai te respeitar. Não, desce, dá um bom dia, aperta a mão dele. Se tiver que dar um abraço, dá um abraço. Tenho certeza que ele vai sair dali e vai chegar para a família dele e vai contar, poxa, que policial bacana, cara, que me cumprimentou hoje. Mas quando ele precisar de um policial lá para defender ele, aquele mesmo policial vai estar pronto para combater a criminalidade. Entendi. Você falando assim agora, eu estava ouvindo algumas questões, você citou a questão do super-herói, né? Eu vejo que não tem nada de errado ser super-herói, né? Eu acho que todo mundo deveria tentar ser um pouco super-herói. Só que por algum motivo a gente começou a enxergar isso mal, né? E aí, eu até ouvindo o seu discurso todo o tempo ali, ajudar a sociedade, em contribuir com a vizinhança, em estar ali dando esse bom exemplo de cidadão, parece uma ideia muito ilusória, assim, de quem às vezes está um pouco descrente do que vem tudo acontecendo. Você acha que talvez a sociedade ela tá precisando acreditar mais nas forças policiais, no governo, em tudo? Você acha que a sociedade está meio vira-lata, meio apanhou demais e está meio com receio, bloqueio, trauma? O que está acontecendo? Assim? Tem como culpar a sociedade, nós, pelos que estão lá em cima governando o nosso país, né? Em todas as esferas, pelos desculpa o termo aqui, cagada que fizeram ao longo desses 500 anos de Brasil, tem como culpar a gente? Então as pessoas começam a ficar descrença, inclusive na polícia. Porque eu posso fazer 10 ações boas. Se tiver um policial que deu um tapa no cidadão ali que ele não deveria, ou que pegou R$1 da carteira do cidadão que ele não deveria, as pessoas vão lembrar daquele policial que fez aquela coisa ruim. Aí sobra para os demais. Então é até difícil botar essa culpa na sociedade. Por isso que a gente vem com essa missão de pelo menos passar uma visão que, olha, tem pessoas boas na polícia, tem pessoas boas na política. Só que também tem pessoas ruins. E, infelizmente, essas pessoas ruins acabam sendo mais lembradas do que as pessoas boas.
Então eu não culpo o cidadão. E igual você falou, é difícil você passar essa imagem de herói. Pô, ainda tem esperança. Eu sei que é difícil. As pessoas às vezes tentam me criticar na internet, falando assim, você não vai resolver o problema, cara, de tudo. Realmente eu não vou, gente. Eu não tô aqui pra falar que eu vou. Mas uma pessoa que eu conseguir ajudar, na vida dela, já vai fazer diferença. Já é uma esperança que ela teve. Como em muitas a gente já conseguiu ajudar. Eu sei que praticamente em vista do nível de criminalidade que tem, o que eu fiz é pouquinho. Talvez não vai fazer diferença no mundo. Mas para aquelas pessoas específicas fizeram diferença sim. E é isso que vai dando combustível para a gente continuar. E não tem algum momento da sua vida, não teve algum momento da sua vida que talvez faltou combustível e você pensou em desistir, não? Teve vários. Vários. Principalmente quando eu comecei a ser punido pela minha própria instituição, pelo trabalho que eu fazia. Pensa, você vai lá, sai na sua folga e recupera uma moto. Aí você é punido por ter recuperado aquela moto. Você é punido por você dar uma opinião numa determinada situação que está errado ali, que é para melhorar. E aí você para e pensa, poxa, eu estou sendo punido. Estou sofrendo críticas na internet. Para que eu estou continuando isso? Daqui a pouco está atingindo a minha família, está atingindo o meu psicológico. Eu não preciso disso. Meu salário vai estar na conta todo mês, eu fazendo ou não fazendo. Só que aí eu paro e penso, não, mas calma. Se eu continuar, talvez eu vou atrair mais uma pessoa para o meu ciclo de internet. E talvez aquela pessoa, amanhã ou depois, ela vai ver aquela criança que está perdida de uma mãezinha que está desesperada. Aí isso vai me fazendo refletir, não, eu tenho que continuar. Cada seguidor é importante. Porque ele na rua dele, ele é aos meus olhos, ele vai me ajudar a ajudar outras pessoas. E é isso daí que foi me dando combustível para continuar. Dias, a gente bateu um papo aqui com o Miquel, e o Miquel, ele, apesar de ter ficado 5 anos na polícia, ele fala, hoje ele não é mais policial. Ele tenta falar isso, ele fala todo o tempo isso. Ele fala, não sou mais policial, entendeu? Eu não atuo mais. E aí ele falou um negócio que ele fiquei pensativo aqui, é que ele fala que as pessoas cobram muito a opinião dele na internet. O que você pensa sobre tal caso? Aconteceu isso com o policial que fez isso, que fez aquilo. O que você acha disso? As pessoas ficam como se ele tivesse que dar uma opinião. Seja a favor, seja contra, como se ele tivesse que pisar em cadáver, sabe, bater no cachorro morto já, ou dizer que foi certo ou errado. Ele fala, eu às vezes até tenho opinião, mas eu não quero dar, não estou mais ali à frente, eu não quero mais isso. Você ainda está, né, atuando. Você nunca se sentiu cobrado desse tipo assim, de ter que dar sua opinião, e às vezes a pessoa nem quer a opinião do agente, que é do Dias, né? Como que é pra você isso? Sim, as pessoas cobram muito nossa opinião, principalmente quando algum operador de segurança faz merda. Exatamente. Quando eles fazem merda, eles querem saber a opinião. O grande problema é o seguinte, quando as pessoas pedem a nossa opinião, e aí nós temos que tomar cuidado, que quando a gente vai emitir essa opinião, por ser um influenciador, às vezes a gente acaba criando, até internamente, atritos e rupturas por causa daquela opinião. Eu sei que o policial tá errado, ele fez merda. Mas por eu potencializar na minha fala essa merda que ele fez, porque as pessoas querem ouvir minha opinião, isso internamente causa muito atrito. Não deveria. As pessoas deveriam aceitar receber crítica, mas nem todo mundo sabe lidar com isso. Se uma pessoa me critica, desde que ela não me ofenda, não atinja a minha honra, eu vou escutar aquela opinião dela, talvez vou rebater algo e tá tudo bem. Vida que segue, não vou ficar com raiva, não vou fazer nada para prejudicar. O grande problema é que quando você começa a emitir opinião dentro do próprio sistema, aquele mesmo sistema ele está sujeito a te perseguir. E aí se ele te persegue ao ponto de ele conseguir te afunilar, de te colocar literalmente de canto, de escanteio, como é que você vai continuar aquele trabalho em prol da sociedade se te podaram? E aí a gente fica nessa encruzilhada. Até que ponto a gente pode ir? Qual que é a linha que a gente pode atravessar ou não? É diferente, por exemplo, de um político que foi eleito. O político ele foi eleito. Então ele está lá para representar aquelas pessoas que o elegeram. Então ele está munido pelas leis, pela Constituição, de ele poder falar o que ele quiser. Agora, nós que estamos dentro do sistema, não é tão fácil assim. Qualquer opinião que você emita e que as pessoas pegam aquele corte e joguem isso contra você, talvez você vai receber tanta represária internamente, que você não vai conseguir mais continuar o seu trabalho. Eu só consegui chegar até hoje aqui no Instagram porque eu fui pisando em ovos.
Se eu adotasse uma postura, e aqui eu vou citar o nome, talvez do Gabriel Monteiro, talvez eu já, não digo preso, mas talvez eu já estaria ou expulso da Guarda Municipal, ou pelo menos com a minha rede social caçada, né? Pelo próprio Instagram, ou YouTube, etc. Tem que ter uma postura muito estratégica, né? Exatamente. Tem que saber falar. Às vezes você está criticando, mas você precisa saber criticar. Porque se você for muito incisivo só para ganhar views, likes, você vai ganhar ali no momento, mas você vai ter uma consequência. Talvez aquela consequência, por você estar numa posição abaixo de outras pessoas, você não vai conseguir continuar o seu trabalho. Entendi. Entendeu? E aí você citou aí em relação à questão da política, né? E eu nunca tinha parado para ver esse ângulo. Você acredita, então, que o motivo, por às vezes, muitos agentes buscarem a política talvez seja por isso, para dar uma continuidade numa missão interna dele? Eu quero prestar mais serviço para a sociedade, eu quero fazer mais, porém, eu tô sem ferramentas na mão, vamos dizer assim, sem respaldo, né? Totalmente. Eu penso que, pelo menos no meu caso, por que eu tô entrando agora, né, nesse mundo aí da política? Por conta de continuar o meu trabalho. Eu só consigo chegar até certo ponto, até certo nível, ajudando as pessoas. Por eu chegar até certo ponto, que para muitas pessoas é bacana, é legal, querem me ver na rua ali, já é o teto. Eu não consigo ultrapassar aquilo. Para mim ultrapassar aquilo, eu preciso dar a volta no sistema. Eu preciso subir alguns degraus que o próprio sistema não deixa eu subir, porque talvez você é muito corretinho para estar aqui. E aí, se você chegar aqui, talvez você pode nos atrapalhar em alguma coisa. E aí, qual a única forma de você subir? De forma democrática. É você ir para a política e as pessoas confiarem no que você está falando, porque você é um representante delas. Se elas votam em você, é porque elas acreditam no que você pensa. E aí, com isso, você conseguir pular esses degraus e conseguir bater, entre aspas, no sistema da forma que tem que ser batida e cobrada da forma que tem que ser cobrada. Entendi. Dias, eu vou pedir você uma pausa rapidinho, só para a gente estar aqui falando de alguns parceiros nossos, alguns patrocinadores que ajudam aí a manter esse programa e fazer com que esse programa venha continuar tendo as portas abertas, porque tudo tem custo, gente. Tudo para manter essa estrutura aqui tem um custo. Se não fosse essas marcas parceiras, a gente não conseguiria hoje estar mantendo esse espaço aqui, como a gente fala aqui, democrático, para poder estar levando informação gratuita a você. Então hoje eu quero aqui falar com você que está em busca de uma alimentação saudável. Se você busca uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, eu quero indicar a você as marmitas saudáveis da Kel Campana, que é lá a Campana Delivery. A Kel Campana, que é a nossa CEO, né, a CEO da Campana Delivery, ela tem uma vasta experiência nas marmitas saudáveis, porque eles também estão à frente do buffet Buenos Aires. Então eu já quero fazer aqui, uma propaganda dupla, tanto das marmitas, tanto do buffet. Então, se você está buscando uma alimentação saudável, balanceada, com custo-benefício interessante que cabe no teu bolso, eu oriento a você a conhecer o Instagram, as redes sociais da Campana Delivery. Então, corre aqui, vai lá na descrição depois e conheça tanto a Buenos Aires, especialista em buffet de festas, confraternizações em geral aqui no Espírito Santo, tanto as marmitas da Campana Delivery, que são entregues em toda a Grande Vitória. Ok? Voltando aqui então, bem rápido, em breve, sem enrolação. Show. E continuando aqui. Então, assim, a gente, assim, é clichê, né? Eu chegar e falar isso, é clichê, é até assim. Mas eu queria que você batesse assim, uma teclazinha um pouco mais forte. O quão você enxerga importante a gente utilizar a internet como ferramenta na hora de propagar a mensagem. Porque, assim, esse trabalho que você está fazendo agora é um trabalho que eu imagino que há 20 anos atrás era impossível ser feito, né? Então, quantas e quantas coisas talvez ficaram debaixo dos panos, não foram denunciadas, não foram descobertas. Então, como você falou, é um trabalho que beneficia a corporação, porque eu acho que facilita, como você falou, mas também a sociedade, em primeiro lugar, né? E que eu acho que só tem a crescer se as pessoas seguirem esse exemplo e ajudar. Então, assim, o que você acha assim, que é fundamental para quem quer criar conteúdo na internet ter cuidado na hora de for criar o conteúdo? Porque eu imagino que você vai um pouco usar para a política. Outras pessoas querem seguir o teu caminho. O que elas precisam fazer? Bom, pelo menos na minha área, na área de segurança pública, eu falo que é sempre agir dentro da legalidade. Se você sempre agir dentro da legalidade, vai ser mais difícil você se prejudicar.
Agora, se você começa a gravar conteúdo só para ter views e like, pensando na fama ou pensando em ganhar dinheiro, talvez você possa cometer erros. E erros, né, geram problemas, geram processos. Então, basicamente, quem é desse mundo aí, da área da segurança pública, que pretende seguir esse caminho é isso, agir dentro da legalidade. Agora, essas pessoas não são desse mundo e querem criar conteúdo, sejam de alimentação, seja conteúdos para infantil, sejam, etc. Eu acho que para elas é até um pouco mais fácil, porque elas não precisam se preocupar tanto em questão de leis, de corregedoria, de Ministério Público, né, em situação a isso. Então acaba sendo um pouco mais fácil. Mas eu penso o seguinte, gente, não saiam gravando conteúdos somente para ganhar like, views. Eu acho que isso é uma consequência. Se o conteúdo for bom, vai ser entregue para as pessoas vão curtir, vão comentar, e isso vai se retroalimentar. Agora, se você começar a gravar por gravar, só para ganhar e etc., talvez você vai começar a ter um canibalismo da sua própria, do seu próprio nicho. Às vezes você se perde. Você fala de comida, daqui a pouco você está falando sobre carros. Você fala sobre carros, daqui a pouco você está falando sobre moda. Então você precisa definir o que você quer fazer principalmente e seguir aquilo focado. Se o seu conteúdo for bom, ele vai ser entregue e a chance de você viralizar aí pode ser que seja alta. Não, foi bom você falar, né? Eu ia perguntar a você aí, mas eu fiquei preocupado em como eu ia fazer essa pergunta sem parecer que era uma acusação, crítica, algo do tipo assim. É que eu já vi, não vou citar nomes aqui, mas eu já vi conteúdo de agentes, né? Onde eles estavam só, às vezes, reagindo assim, o conteúdo, uma operação, algo do tipo. Só que a gente viu que era um conteúdo onde, assim, não é que seja errado, certo? Mas só buscavam views. Não tava ali reagindo e mostrando, sabe, os pontos da lei, se isso é certo, se é errado, se foi uma boa ação, se não foi, se o cara foi inteligente, se o cara teve uma operação adequada, como foi. Tava só brincando, rindo. E pô, é até engraçado, é até gentil, assim, mas assim. Tá, e o que você tá agregando pra sociedade com isso? Você disse tudo. Porque você pode gravar um conteúdo só para entretenimento, como você pode gravar um conteúdo, e eu vou colocar o meu nesse parâmetro, de que aquele conteúdo ele tem uma finalidade específica, de orientar as pessoas, passar uma mensagem, deixá-las um pouco mais espertas em relação a roubos, assalto, né? Não só fazer por fazer. Porque se eu só fazer por fazer, eu vou estar realmente sendo o criador de conteúdo, na minha visão, um pouco raso. Algo que todo mundo faz. Agora, você fazer um conteúdo bem específico, que ele tem começo, meio e fim, uma mensagem ainda para passar, nossa, é a melhor situação. É a melhor coisa que você pode fazer. E na política, vamos falar um pouquinho de política aqui agora, já que você está se enturmando com o assunto. Não tomar lados, não vamos falar da sua campanha, nada disso. Mas eu queria que você como um agente, você como um criador de conteúdo, você acredita que a criação de conteúdo ela pode favorecer, te ajudar e faz sentido para quem busca seguir a carreira política? Eu vejo porque assim, a gente tem falado que nas últimas eleições as eleições têm sido decididas na internet. Alguns concordam, outros discordam. E ao mesmo tempo que é muito bom, ao mesmo tempo é muito perigoso. Porque na internet você pode mostrar uma imagem positiva, de que às vezes não é tão verdade. Você pode vender uma imagem falsa. E eu queria entender o seu olhar sobre tudo isso. Sim, então, a internet, sem sombra de dúvidas, eu acho que ela quebrou essa barreira das pessoas, daquela dona de casa, daquele comerciante, tudo de poder opinar. Porque antes na televisão, você só assistia, você só recebia conteúdo, você só recebia informação. Com a internet e as redes sociais, não. Aquela dona de casa, ela omite uma opinião, aquele cara omite uma opinião, e aí nisso você vai construindo ali até uma imagem da pessoa. Eu digo que hoje, o Agente Dias que é hoje, ele é uma construção de 8 anos para cá, porque eu não era assim 8 anos atrás. Eu não pensava dessa forma que eu penso hoje. Ele é uma construção de todas essas críticas que eu sofri, esses elogios, esses erros, esses acertos. Com isso, eu fui construindo admiradores, né, e pessoas que me criticam. Hoje eu tenho as duas na minha rede social. Até quem me critica acaba me seguindo. E aí, tudo aquilo que tá no meu Instagram, eu falo de mim, é a minha imagem. É eu. É o que o Dias pensa. É quem ele é. Até na forma de atender as ocorrências. Até na forma que uma pessoa vem tirar uma foto comigo. A forma de ser educada, ser cortês.
Eu tenho muito isso na minha cabeça, o cavalheirismo do homem, né? De, cara, você tem que abrir a porta pra mulher mesmo entrar no carro, entendeu? Tá certo. Regras de etiqueta, então eu sou muito assim. Tudo aquilo foi construído. Só que nós temos o perigo realmente de criar personagens que talvez é só na rede social, e aí internamente o cara, ele é um ogro, ele bate na mulher, ele, né, deve as pessoas e não paga, é tudo errado, né? Mas graças a Deus a minha vida, tanto profissional como pessoal, ela é ilibada, sem nenhum tipo de confusão e problema. Então o Agente Dias lá da internet é o Agente Dias mesmo, pessoalmente. É o mesmo, não tem É o erro. mesmo, não tem erro. Não, é porque assim, tem gente que acha que vale tudo, né? Eu confesso, assim, eu achava muito estranho, assim, não querendo ser hate, mas achava muito estranho quando eu abri o TikTok às vezes e vi uns policiais fazendo uma dancinha. E eu acho que mal nenhum fazer uma dança se ela estiver dentro de um contexto, se for um momento assim, o cara fez uma brincadeira com uma criança numa pracinha, uma coisa. Mas quando eu vi que os caras estavam dançando qualquer música só pra ganhar visualização, só pra aparecer, eu achei estranho, e não só com ele, eu acho que eu acharia estranho com qualquer pessoa, com qualquer... Sim. Você acredita que seria por conta das visualizações, Sim. né? Entendi. E aí eu acho que estrategicamente, né, é uma estratégia, mas assim, o cara tá achando que vale tudo. E aí eu tenho medo de um cara que pensa que vale tudo pra conseguir... Assim, eu não sou esse tipo de pessoa, até no meu Instagram tá. Eu gosto muito de comédia, eu amo comédia, nossa, eu acho os humoristas brasileiros top demais, stand-up, eu me amarro. Só que eu não sou um cara engraçado. Se alguma coisa acontece comigo que as pessoas riem, porque foi muito involuntário, eu não planejei nada. Até nas ocorrências. Já aconteceu de ocorrência, assim, de eu abordar a pessoa e na cintura da pessoa ter um negócio que não era pra ter, de borracha, cara. E esse vídeo viralizar no Brasil todo, de bater milhões. Milhões. E aí, pô, kkk disso. Eu falei, gente, eu não planejei isso não. Tava lá mesmo, cara. Eu acho que era um tarado, sabe? E aí, as pessoas acabam rindo. Então, eu acho que isso é muito válido. Agora, eu pegar, cara, vou fazer uma dancinha porque tem aquela trend do momento e aquilo vai viralizar e tal. Aí eu já não concordo. Eu fiz uma trend esses dias no meu Instagram. Aí eu falei, gente, será que eu faço? Não faço? Eu fiquei uma semana pensando nisso. Olha a trend. Olha pra você ver o meu nível de preocupação. Em 2016, eu me formei, eu era aluno da Guarda Municipal. Então, eu era magrinho e tal, sem barba, né? Aquela raquítico. E aí eu tinha uma foto minha fardada num lugar. Sem arma, sem nada, ela fardada. E aí, por coincidência, eu tive que voltar naquele mesmo lugar hoje. Com barba e tal, mais velho, 8 anos depois. E aí eu sempre via no Instagram aquelas músicas que o cara, ele para numa posição, aí do nada troca pra quando ele era 10 anos atrás. E eu tive uma preocupação enorme em fazer aquilo. Eu falei, gente, será que se eu fizer isso, que não tem maldade nenhuma, de eu colocar o fardado hoje e depois o vídeo trocar pra mim há 8 anos atrás, será que as pessoas vão achar que foi bobo ou que é idiota? Aí eu falei, cara, vou arriscar, vou fazer. Uma coisa super inocente, eu fiz. Bateu mais de 100 mil visualizações no meu Reels, né? Que, poxa, 100 mil é muita coisa, sem patrocinar. Sim. Assim, totalmente conteúdo entregue pelo Instagram. Eu falei, nossa, que bacana, as pessoas gostaram. Aí as pessoas falaram, nossa, Dias, você sem barba, meu Deus, é feio demais. E aí eu rindo, gostando daquilo, né? Então foi muito bacana. Então eu acho que o humor, ele é muito bem-vindo. Sim, sim. Só que você tem que saber fazer um humor, principalmente na nossa área, que tá trabalhando com seriedade, né? A questão da segurança pública. Não, eu citei a questão do TikTok, mas a gente tá vendo agora acontecer muito no meio a questão política. Eu vejo muito candidato aí que... Ainda mais de mais idade, né? Que às vezes quer humanizar a imagem dele, quer estar mais próximo do povo, da juventude. E aí fazendo umas brincadeiras, fazendo as coisinhas. Só que assim, é estranho quando você vê uma pessoa que a gente... A vida toda viu ele fazendo o contrário, do nada, porque chegou a eleição, ele quer agora virar o cara descolado, engraçadinho. É chamar atenção. É chamar atenção que fala. Eu também tenho visto muito isso no Instagram. Pessoas até com mandato, tá? E aí ia lá, faz uma dancinha aqui e tal, pra chamar atenção. Eu não vou falar que é totalmente errado, mas talvez pode ser incoerente daquela pessoa fazer aquilo nesse momento. Talvez se ela tivesse mantido uma coerência ao longo da trajetória... É a mesma coisa de eu agora, né? A pessoa me vê como uma pessoa séria, tudo. Do nada eu vou começar a botar aqui uma melancia na cabeça e andar na rua.
Poxa, você, cara, não é você, Dias, está muito forçado. Então talvez as pessoas comecem a entender que está um pouco forçado esse tipo de estratégia, né? De você fazer dancinha, etc, para chamar a atenção. Errado, eu não vejo, mas eu acho que as pessoas elas têm que deixar as coisas fluírem mais naturalmente. Eu não posso simplesmente chegar a uma época de eleição, por exemplo, como agora, e sei lá, e botar alguma coisa estranha no corpo, sair na rua gritando, dando mortal, que talvez o seu próprio eleitorado, o seu próprio público vai falar, cara, você não é isso, me desculpa, você está fazendo para chamar a atenção. Então, a minha preocupação é essa. Pode fazer, mas só tomem cuidado para vocês no seu reverso, né? As pessoas, por exemplo, ter a sua opinião de, pô, isso tá meio estranho, tá meio esforçado isso. Já teve algum caso que você gravou algum conteúdo, algo assim, e não só como você planejava, talvez foi um tiro pela culatra, as pessoas rejeitaram, as pessoas criticaram, flopou, houve uma crítica? Olha, teve críticas, mas críticas pontuadas a talvez a minha decisão ali não foi correta, na visão delas. Mas para a esmagadora maioria, sim, foi correta. Então, tem uma minoria que você acaba criticando. E eu escuto essa minoria. Eu olho e tal, falo, tudo bem, eu não concordo, mas beleza, talvez um dia eu tento fazer dessa forma e tal. Então eu recebi muitas críticas, e aí essas críticas foram me ajudando muito a moldar quem eu sou hoje. E aí eu, hoje, cada vez menos, graças a Deus, eu venho evitando cometer erros bobos. Não é que eu não cometo erros, eu cometo, mas erros bobos, inclusive até cuidado, às vezes, numa edição, cuidado, às vezes, com a voz da pessoa, né? Às vezes uma tatuagemzinha que aparece da pessoa, tudo, né? Tem que tomar cuidado hoje em dia. Então eu tenho muito esse zelo. Ah, mas eu acho super positivo isso que você citou ali em relação das pessoas, de você conseguir botar um conteúdo lá e ter a opinião das pessoas. Eu faço positivo que por mais que tenha as pessoas que não concordem, por mais que ela tá ali criticando, e pode ser que às vezes ela não tenha razão, mas pelo menos é uma forma de mostrar que, olha, se está no ar e não aconteceu nada, é porque a lei permite. Né? Não foi crime, né? Sim. Não foi nada que assim, foi criminoso. E desmistificar certos assuntos, né? Porque às vezes, como eu falei, eu poderia ter uma visão de que, é errado, mas talvez depois que eu vi o vídeo e eu percebi que não houve punição, não houve crítica, não aconteceu nada, então talvez o meu modo de pensar que esteja equivocado. E eu comece a me mudar a minha forma de pensar sobre aquele ato a partir dali. Exatamente foi isso ao longo dos anos. Hoje, menos frequência, né? Eu cometo esses erros bobos. Mas hoje em dia, até quando eu tenho que tomar uma ação mais enérgica, como citando aqui, eu gosto de citar as ocorrências, eu citei anteriormente aqui que eu separei uma briga de duas mulheres. Mas essa briga de duas mulheres, elas estavam brigando, não importa o motivo, eu cheguei para separar elas jogando gás de pimenta na cara das duas. E aí, eu tomei uma ação enérgica, que poderia as pessoas olhar, nossa, que ogro, não é assim que se trata uma mulher, pô, as duas estavam caindo na porrada. Era a forma que eu encontrei de separar as duas, deu certo. E aí, 99% de elogio. Aí veio um pessoal criticando, nossa, não precisava chegar jogando um gás de pimenta na pessoa. O quê? Se botasse a mão, ia dizer que bateu, que aí eu não vou brigar com essa pessoa e falar assim, olha só, eu não vou chegar encostando a mão em uma mulher. Porque às vezes minha mão ali, na hora de separar, pode ser que resvale numa parte íntima dela, algo que não era pra pegar, e as pessoas vão printar aquela parte ali e fazer uma matéria. A gente diz, bota a mão, né, no seio de uma mulher. Então tem que tomar cuidado. Então eu sempre penso o seguinte, as críticas são muito válidas, desde que elas sejam para construir. Agora, quando ela é para ofender, como ultimamente eu recebi algumas de, tudo que eu fiz foi para ter chegado nessa fase agora e ter vindo para a política. Não, eu já passei por 2 eleições, eu não vim para a política. Eu já passei por 2 eleições. Desde quando eu comecei a gravar. Quando a gente estava conversando, eu estava pensando sobre isso. Nunca me despertou interesse. Nunca me. Eu passei de eleição municipal, estadual, liderança de bairro, já me chamaram para participar. Eu nunca quis participar. Se chegou esse momento agora, é porque eu acredito que agora eu estou maduro, estou com 33 anos, estou mais tranquilo comigo mesmo e eu acho que eu já formei o ser humano, né, que será nos próximos anos, assim, até o resto da minha vida, essa pessoa. Porque há 10 anos atrás eu brigava no trânsito. Hoje em dia, se eu tiver que pedir desculpa, eu estando errado, eu vou pedir desculpa para evitar uma briga. Eu penso dessa forma. E deixa eu te perguntar aqui, desculpa a minha ignorância. Caso eleito, você se afasta do trabalho na rua? Então, o policial militar, quando ele é eleito, ele automaticamente vai para a reserva, ele se aposenta. O guarda municipal, não. Caso eu seja eleito, eu trabalho tanto na guarda como no mandato que eu estou exercendo.
Eu posso ter essa opção, ou me afastar temporariamente da guarda e ficar só com o mandato. Na minha visão, o que eu pretendo é o seguinte, é conciliar os dois. Por quê? Porque se eu tiver com o mandato na mão e eu tiver patrulhando nas ruas, a gente vai ter um guarda municipal, que já é admirado pela população, e um vereador de mandato fiscalizando e com poder ainda. A gente nunca teve isso no município. Eu te perguntei por isso. É a soma de dois poderes muito bons, que e aí? Sabe? Como que eu vou estar perto da população? É essa a intenção. Eu te perguntei isso, qual seria a tua visão do que você faria em relação para seguir com o trabalho, assim, na internet, das denúncias, das cobranças? Hoje eu falo para todo mundo. Quem fez o Agente Dias ser conhecido da forma que foi a Guarda Municipal, pelo que ele é nas ruas. Não tem como eu ganhar um mandato na política e abandonar isso. Impossível, eu estaria abandonando minhas raízes. Agora, eu posso somar os dois? Vai ser bacana, porque se eu tiver um mandato e mais o meu poder nas ruas atuando, eu vou ter duas coisas, nenhuma só, pertinho da população, rodando os bairros, ouvindo elas como vereador, né, como guarda, atuando na segurança, combatendo o crime, ao mesmo tempo aprovando leis. Então isso vai ser inédito no município. Eu vou fazer uma brincadeira aqui agora, falar uma besteira que talvez prejudique no sentido de invalidar o que ele está querendo dizer aqui. Mas, enfim, a brincadeira para você que faz o corte depois, tá? Você que é bom nos cortes já, aquele corte que viraliza, né? Tô brincando. Mas, assim, no caso, como a gente brinca, né? É o cara ser o herói com uniforme premium, né? Como você está dizendo, você vai ser o herói, só que aí você vai ser o herói que voa. Você vai ter mais poderes, vai conseguir atuar com forma mais veemente ali, né? Exatamente, porque não tem jeito. A política ela está envolvida em tudo nas nossas vidas. Tudo, assim. Por mais que você não queira, por mais que você odeie, tá? Eu também não gosto de política. Ela está envolvida em tudo. Tudo que você possa imaginar. No preço do arroz que você paga no supermercado, tem política envolvida no meio. Política econômica do Brasil, né? Juros, né? Taxa Selic, etc. Para não entrar em coisas técnicas aqui. Tudo está envolvido. Então, se você tiver uma pessoa que ela tem esse poder de criar leis, fiscalizar, decidir, além disso, ela está combatendo o crime ao mesmo tempo, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que a população tem muito a ganhar. Se Deus permitir eu chegar lá. Se eu não chegar lá, a gente volta para a Guarda Municipal com a cabeça erguida e vamos continuar trabalhando, porque eu tenho mais uns 20 anos até me aposentar aqui, né? Então não existe o risco, né, de parar o trabalho. Não, fora de cogitação, eu não consigo abandonar algo que eu amo fazer. Não consigo. E a tendência é só aumentar, né? Só aumentar, porque se a gente tiver mais poder, mais equipe, até ter como conversar com o prefeito, né? De igual para igual, prefeito, tá errado isso aqui, tem que investir nisso daqui. Não, manda lá para a Câmara que a gente vai dar um jeito. Isso é bom para a população, ter essa articulação. Porque hoje eu brinco, eu falo, gente, hoje eu sou só um peão. Não tem a fábrica que você trabalha, o peão? Eu sou só um peão. Eu não tenho poder de decisão como seu gerente, como seu patrão, eu não tenho poder. Dias, a gente já está chegando no final do nosso episódio, mas eu queria falar com o público aqui, até externar algumas questões, porque a gente vem conversando com muita gente aqui durante a gravação do nosso podcast, botando no Instagram, e eu quero deixar claro para vocês que o nosso objetivo aqui é falar sobre criação de conteúdo. Por coincidência, né, acontece que no momento que a gente está realizando a nossa criação do nosso podcast, vários nossos convidados também estão aí buscando, digamos assim, a sucessão na carreira política. Mas a gente não toma lado algum, a gente não está aqui pedindo voto, a gente não está aqui fazendo nada do tipo. Não conheci o Agente Dias anteriormente, conheci ele através da internet, pelo trabalho dele, e a gente convidou ele, como eu falei, por muita gente pedindo, convidando, falando para a gente convidar ele está aqui. E a gente deseja sorte a ele, é lógico, com as missões dele, mas quero deixar lado aqui que a gente não está tomando lado de ninguém. Tanto que a gente conversou com várias pessoas diferentes, vários candidatos, nem teria como tomar lado, que a gente só dá para votar em um, e eu trouxe várias pessoas aqui que também estão buscando essa carreira. Então, olha, deixar claro isso para vocês, tá bom? Para depois não ter confusão, disse-me disse, coisa do tipo. Mas voltando aqui, o nosso bastidor falou que tá com uma pergunta, é isso? Eu estou com duas perguntas. A primeira se você vai trabalhar como guarda municipal e vai ser vereador ao mesmo tempo, porque se não cria um conflito de agenda, por exemplo, pode rolar uma votação no horário do seu serviço. Então, deixa eu refazer a pergunta aqui. O nosso bastidor aqui perguntou, e vamos repassar a pergunta aqui. Se você vai trabalhar
vai permanecer com a sua rotina na guarda e vai estar trabalhando também agora através do povo como vereador, caso eleito, você acha que você vai conseguir conciliar as duas? Por exemplo, agenda, dia de votação nenhum? A gente diz por quê? Porque o povo já tem essa visão de que o cara vira vereador, mas o cara não vai trabalhar, não aparece lá. Só fica dizendo que está trabalhando, mas não está fazendo. Por esse motivo. Sim, vamos lá, vamos responder as perguntas aí de cada vez. Não vai conflitar, por quê? Na Guarda Municipal, a gente trabalha em regime de escala. E aí, conforme você tem um horário lá na Câmara, porque você também tem dia de votação, se eu não me engano, é segunda e quarta-feira. São 2 dias de votações de projetos de leis. Os demais dias você tem que ir lá para poder tocar o seu gabinete, etc. Na Guarda Municipal, eu tenho um horário flexível de poder cumprir a minha carga horária, que está prevista em lei, em determinados horários que não funciona a Câmara, por exemplo. Então, por exemplo, se a Câmara ela trabalha até as 18 horas da noite, eu posso pegar de 18 até as 4 da manhã. Na Guarda Municipal e cumprir minha carga horária. Então, não tem esse conflito, porque na própria Guarda eu consigo conciliar isso na questão de escala. Entendi. Tem a segunda pergunta? A segunda pergunta é a seguinte: na real, um conselho para a galera que vai fazer o concurso da Guarda agora, que vai entrar na função, né? O que você aconselha para essa galera? Tá, então, deixa eu fazer a pergunta aqui no microfone. Qual é o conselho que você dá para a galera que, através do teu Instagram, né, das suas redes sociais, vê, se interessa e decide também, opta por seguir o mesmo caminho que você e também quer fazer o concurso da Guarda, quer seguir carreira? O que ela deve fazer para passar? Tem algum conselho, algum segredo que você pode entregar? Tá, o segredo básico de todos é focar, estudar, não tem jeito. A forma que você vai estudar, e você tem que ver o que é melhor para você e qual a realidade que você vive. A minha é que eu tive que parar um ano, sentar minha bunda na cadeira e estudar todos os dias. Essa foi a minha porque eu não tive uma base de estudo muito boa. Tem pessoas que têm facilidade maior em aprender, então ela vai conseguir fazer isso em menos tempo. Agora, para os que já passaram no concurso que estão para entrar agora, na Guarda Municipal da Serra, eu falo, não venha só por questões de salário, de dinheiro, porque talvez vocês não vão encontrar a felicidade de vocês. Muitas pessoas acham que dinheiro está ligado diretamente à felicidade. Não. Quando você faz o que você gosta, o que você ama, você pode estar até tomando prejuízo, mas você está feliz. Então, eu falo para vocês, pessoal, se vocês entrarem em qualquer instituição pública, façam por felicidade. Não usem somente a estabilidade do concurso que você tem só para esperar o seu salário cair todo mês lá na conta e dane-se a população. Não. Nós somos servidores públicos. A própria palavra diz, servir ao público e que esse serviço seja de excelência. Dias, quero te agradecer de verdade, assim, a sua correria, a sua agenda, assim, que é mega lotado, sempre aí tendo que trabalhar em prol do povo, mas ainda assim você se colocou à disposição desde o meu primeiro contato, a gente está alinhando uma data para a gente sentar, para a gente bater um papo. Foi até com muita facilidade, fiquei feliz de verdade, porque eu vejo que não existe um ego, né? Eu vejo que você realmente está disposto ali a agregar a sociedade, porque não deixou subir a coisa pela cabeça, né? A gente sabe que você tem muito mais seguidores que a gente, que o seu trabalho é muito mais validado que o nosso, mas ainda assim você teve toda a humildade de falar, não, vamos conversar assim, vamos bater um papo, por que não? Se colocou à disposição, então de verdade quero te agradecer aqui mais uma vez e pedir a você, né, que encerre o nosso programa falando com o seu público, saudando, deixando aquela mensagem de paz, de carinho, para que a gente possa fazer aquele corte bonito depois. Tá bom. Gente, obrigado por vocês terem acompanhado, né, todas as nossas falas aqui. Dizer que eu já estive na posição que vocês estão começando, entre aspas, e quando eu comecei, muitas pessoas riam de mim. Falavam, você não vai dar certo, você tá sendo motivo de chacota. A chacota quando o vídeo batia 100 visualizações, 200. Hoje, aqueles mesmo que riam de mim, eles já não riem mais porque eu bato 1 milhão, 2. Engraçado, né? As pessoas só criticam a gente ali quando a gente tá lá embaixo. Agora, quando a gente tá em cima, assim, elas ficam um pouco de receio. Então, se você na sua vida aí tá sofrendo críticas no seu trabalho, na sua família, não desista dos seus sonhos, não. Siga em frente, foque, que você vai conseguir, se Deus quiser. Se eu conseguir, vindo lá do Rio de Janeiro, com uma mão na frente e outra atrás, cheguei aqui no Espírito Santo, na Serra, eu acredito que você também possa. Gente, é isso. Quero agradecer você que ficou até o final conosco. Pedir a você que não deixe de se inscrever no nosso canal, de ir lá nos comentários, deixar sua opinião. E lá na descrição e conhecer a rede social do nosso convidado e também de nossos parceiros, nossos patrocinadores. Até a próxima. Tchau, tchau.
Aposto que você curtiu demais o episódio de hoje, mas eu preciso ser transparente com vocês, para que possamos continuar tendo episódios como o que tivemos hoje. E isso requer um custo, um alto custo. E nós só conseguimos realizar esses episódios com a ajuda dos nossos patrocinadores, ou seja, com a ajuda dos nossos apoiadores, aquelas marcas que acreditam no nosso trabalho. Então eu vou pedir a você que está aqui assistindo esse conteúdo, que também apoie essas marcas de alguma maneira. Se você se interessa por algum dos produtos deles, dê a preferência na hora de comprar aos nossos patrocinadores. Mas se você não precisa de algum dos serviços ou produtos dele, você pode pelo menos entrar agora na rede social deles, começar a seguir e deixar um comentário lá carinhoso dizendo que você conheceu essa marca através do nosso podcast. Então aqui na descrição vai ter o link de todos os nossos patrocinadores e eu preciso da sua ajuda para que a gente continue a trazer cada vez mais marcas para esse projeto, para que a gente possa ter ainda mais conteúdo de valor para você que é criador de conteúdo.